Estamos de volta com o programa Meio de Campo, falando sobre Copa do Mundo. A gente terminou aí analisando a questão de eficiência, né, em Copa, o que vale, né, o que fica aí de legado para o futebol mundial. Leonardo Caporalini, quero saber a tua opinião sobre isso. Você acha que a Copa vai eleger mesmo o melhor futebol do planeta ou apenas uma equipe que é mais eficiente no mata-mata? Com certeza a equipe que é mais eficiente no mata-mata, porque não é querendo ser clubista, vamos dizer assim, mas na minha opinião o melhor futebol do planeta é o do Brasil. Mesmo nas eliminatórias, o tanto que jogou o Brasil, não era para ter perdido para uma Bélgica em quartas de final de Copa do Mundo. O Brasil ainda é o melhor futebol do planeta. E se a Croácia conseguir ser campeão, apesar da nossa torcida pela Croácia, aí não tem jeito, aí vai virar várzea. Porque a Croácia, na minha opinião, não está nem entre as 5 melhores seleções do futebol mundial, nem entre as 5. Sinceramente, se me perguntasse antes da Copa, eu não colocaria nem entre as 10 melhores e está numa final de Copa do Mundo. Mas isso não tira o merecimento da seleção de conseguir chegar na final da Copa. Agora a França, por outro lado, que aí sim tem uma boa geração, tem grandes jogadores, e aí eu coloco como plantel entre as 3 melhores seleções do planeta. Mas antes da Copa eu também não colocaria como uma das favoritas, porque conseguiu a proeza de empatar com o Luxemburgo, em 0-0 dentro de casa, nas eliminatórias, não conseguiu fazer uma campanha convincente, e agora na Copa do Mundo, na primeira fase também não foi convincente, e foi engrenando, até chegar na final da Copa com autoridade e com competência. Então, as duas seleções, tecnicamente, não são as 2 melhores seleções do mundo, mas podem se credenciar como a melhor seleção do planeta pelos próximos 4 anos. Aconteceu algo com a Itália, parecido com a Itália em 2006, né? A Itália com um time defensivo forte, mas depois da Copa ganhou o título, mas não, digamos assim, não foi a força, né? Foi um time forte na Copa. Apenas para pôr alguns números aqui, Paulo Emoro, já passo para você. A Bélgica não perdia 20 e tantos jogos, foi eliminada. O Brasil vinha com a sequência dos 2 últimos anos muito bem, caiu no mata-mata. Eu acho que talvez até para pensar em planejamento, acho que não vira fazer um time, do que adianta o time ficar aí uma fase boa, ganhando, tem que ser treinado, forjado na pressão, tem que ser forjado no mata-mata o time, né? Tem que ter jogadores para ser opção, para quando chegar numa partida difícil ali no ferrolho e tal, conseguir fazer aquele golzinho milagroso, igual aquele golzinho que a gente viu do Coutinho contra a Costa Rica. Eu acho que o mata-mata, a gente vê muito isso em quando a gente compara aqui no Brasil, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. É outra coisa. Libertadores, segunda fase, e Campeonato Brasileiro. É outra coisa. Vacilou, vai embora. Eu vou voltar um pouquinho atrás e dizer o seguinte, que os times que chegaram aí, chegaram com bastante objetividade, um trabalho muito bem feito. O técnico da Croácia pegou o time da Croácia há 8 meses, antes da Copa. Zlatko Dalic, não dele. Isso. Ele fez um trabalho muito bom. O técnico da França está há 2 anos com a equipe. O Tite está há mais tempo um pouco. Então, esse tipo de trabalho eu acho que tem que ser com bastante objetividade. Um trabalho que eu vi agora e que vai dar um resultado muito grande, espera aí, que eu estou falando agora, 2018, a Copa lá do Catar, vai ter times que vai surpreender. Principalmente, eu vi um trabalho da Inglaterra que eles fizeram um tipo de uma concentração de trabalho, de estudos e coisa, para pegar os meninos novos e ir colocando lá e fazer jogadores. Então, esse trabalho eu acho que deve ser olhado bastante pelo Brasil, porque o Brasil está assim, o jogador sai lá para a Europa, não, aquele já serve, aquele vamos buscar. Esquecer essas jogador coisas, do futebol brasileiro não serve, e né? os jogadores que estão jogando aqui no Brasil, que tem milhões de jogadores bons para jogar nessa Copa do Mundo, não foi chamado. Então, o Tite precisa olhar e estudar um pouquinho dessa parte, porque tem países aí trabalhando em cima disso e fazendo um trabalho aí muito perfeito, que daqui a X anos vai ter resultados muito bons. E nós precisamos olhar
copiar, e nós temos uma coisa, o brasileiro tem o futebol no pé, o gingado que os europeus, outros países não têm, e a versatilidade que tem o jogador brasileiro. Já pensou se você pegar um tipo daquele trabalho que a Inglaterra está fazendo agora e que vai estar começando um trabalho de base e fazer aqui no Brasil? Eu acho que o futebol daqui a 4 anos no Brasil é imbatível se fizer isso. Agora, se ficar pegando lá, é porque o fulano que foi lá para não sei quem, é bom. Aquele fulano, Bertano, Cicano, eles estão bilionários, talvez nem põe o pezinho lá para, né, para colocar ali para numa dividida mais dura, e aí o que acontece? Nós vamos ficar na mercê de esperar esses jogadores. Então vamos pegar jogadores aí que está começando, nós estávamos discutindo aqui em off alguns jogadores, não vou citar nome agora, porque é muito cedo ainda, mas eu acho que esse trabalho tem de ser olhado com um horizonte melhor. O técnico Tite, caso renove aí, acredito que vai renovar, né, para continuar treinador da seleção brasileira, acredito sim que ele tem que ter um poder maior e sobre as categorias de base da seleção, né. E, assim, não é o trabalho, eu vejo, assim, a atual geração que está na seleção brasileira, alguns jogadores jogam na mesma equipe da seleção brasileira desde as categorias de base, né, o caso do Neymar, do Coutinho, outros poderiam estar, né, no caso do Oscar, do Casemiro, mas se criaram já, a camiseta da seleção não pesa tanto. Então acredito que esse olhar para os talentos tem que ser desde cedo, né, para eles começar a representar o Brasil desde lá atrás, como a Inglaterra já está fazendo e conquistando resultados. Mas eu ainda, Paulo Lemura, eu quero ver um time do Brasil que não vacila em mata-mata. A seleção brasileira nessa Copa não fez uma grande Copa do Mundo, a gente se empolgava, né, vinha as vitórias, mas sempre começava o jogo ruim e depois ia melhorando, né, ia se adaptando. O Tite, durante as partidas, ele conseguiu melhorar muita coisa. Dá um adendo para mim. Eu acho assim, ó, que todas as vezes de Copa do Mundo, convoca-se 40 dias, 50 dias antes aí, é muito pouco para você montar uma equipe e treinar e fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Então, eu acho que esse tipo de treinamento já tem de ter uma base aqui no Brasil, porque está buscando jogadores lá fora que não pode trazer, porque são jogadores caríssimos, que tem um trabalho assim montado lá na equipe lá, e que tem uns contratos que também embarram com tudo isso. Então, tem de ter uma equipe base e colocar aqueles jogadores que precisa, 4, ou 3, ou 2, ou 1, que vai completar aquela equipe que está sendo treinada o ano todo, um trabalho assim mais perfeito, um negócio assim, que você tenha um trabalho de sequência, porque nós juntamos 23, 25 jogadores há 30 dias, 40 dias, isso não vai levar a lugar nenhum. Ô, Léo, e tua opinião, essa questão do Brasil, de mata-mata, né? A gente viu que a seleção brasileira, se não foi a que mais criou chance, foi uma das que mais finalizaram, mais tiveram chute a gol. E, por outro lado, a gente ganhou sempre de 1-0, 2-0, enfim. E teve dificuldade numa situação adversa, como foi contra a Bélgica, mesmo criando muito. O que você acha que faltou para a seleção? Olha, se for para avaliar alguma coisa que faltou, talvez seja experiência, né? Porque vários desses jogadores titulares disputaram a primeira Copa do Mundo, o Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, e sentiram. O Felipe Coutinho nem tanto, né? Os 2 primeiros jogos ele foi fundamental para a seleção, mas já contra o México ele já não foi tão bem, contra a Sérvia também teve não. O passe, ele né? teve, então, e mas não foi uma grande partida. Sim, não foi uma grande partida, assim como também contra a Bélgica, que ele deu um passe muito, muito maravilhoso lá para o Renato Augusto, fez o primeiro gol da seleção. Mas não fez uma Copa excelente num todo a seleção brasileira, né? Criava muito, mas na hora de decidir, pecava, errava muito gol. E a gente sabe muito bem, no jogo contra a Bélgica, se não fossem aquelas finalizações para fora, um erro de passe, sabe? Faltou um pouco de competência também e um pouco de malandragem.
Um jogador, por exemplo, como o Fernandinho, que já tem experiência, já jogou em grandes clubes do futebol europeu, jogou Champions League, já jogou uma Copa do Mundo, ele foi mal na seleção brasileira. E eu não digo nem pelo gol contra. No segundo gol da Bélgica, teve um contra-ataque que qualquer jogador do calibre que ele tem faria falta e impedia da jogada de continuar. Toma o cartão amarelo, mas não deixa o contra-ataque ocorrer. E não é só ele, vários outros jogadores, o Marcelo, o próprio Paulinho, que também não fez uma Copa muito boa, faltou um pouco de malandragem, experiência e competitividade, que normalmente a gente observa muito na seleção brasileira, e tanto na Copa de 2014 como na Copa de 2018 a gente não viu. Paulo Moura, o que faltou para a seleção? Eu acho que justamente aquilo que eu bato na tecla. Falta de um tempo maior para juntar esses jogadores. Mas a maioria das seleções... Todas as seleções... Nenhuma seleção Não, tem tempo, né? mas eu acho assim que esse tipo de trabalho tem de ser feito com mais tempo. Mas é difícil, Paulo Moura. O Campeonato Brasileiro parou no final de semana da Copa. Teve jogo da final da Champions League poucos dias ali antes do... Enfim, é difícil isso. Então, mas enquanto isso perdurar, nós vamos ter problemas seríssimos. Mas, por outro lado, podemos manter a base, manter essa seleção. Justamente, né? Uma base que aí que você tem. Diferente de 2014, que teve que começar. Justo, vamos renovar zero, né? um pouco de jogadores aí, porque tem jogadores aí que, entre aspas aí, joga muito, mas a hora que chega lá na seleção, eu acho que eles já estão achando assim, eu estou rico, já estou muito bilionário, para que eu vou jogar? Não preciso mais, meu nome já está muito alto. Então, ponha jogadores aí que vai precisar, que quer aparecer, que quer jogar, e que quer fazer um futebol bonito, e que sabe jogar. Nós temos milhões de jogadores aqui no Brasil. Podia dar uma mesclada, né? Mesclar esses jogadores. Até para dar rodagem para os jogadores que estão no Campeonato Brasileiro. Tem muitos jogadores bons. É engraçado isso, é verdade, Paulo Moura está falando. A impressão que dá é que só quando vai para a Europa que o cara, agora ele é bom. Aí tem valor. Aí já valorizou o jogador. Espera aí, nós temos grandes jogadores aqui no Brasil que pode ser trabalhado e o Tite olhar melhor e esquecer também um pouco de bairrismo, viu, Tite? Estou falando aqui porque esse bairrismo custou caro para você. Tanto quanto custou caro para o Felipão lá na outra Copa. Então, vamos esquecer o bairrismo, vamos deixar de lado. E pro Dunga, né? Em 2010 também. E pro Dunga também, que tinha assistido do Dunga já. Quem não lembra de não ter levado o Neymar e Ganso para ter levado o grafite? Essas coisas aí, que o futebol brasileiro fica à mercê de chacota depois, porque nós somos os melhores do mundo. O Brasil é a equipe que tem mais estrela no peito. Peraí, agora nós chegar e perder para a Bélgica, peraí, alguma coisa está errada. Nem perdeu para a França, assim. Alguma coisa está errada, né? Então, vamos lá rever tudo isso, Tite, porque você é uma pessoa ponderada, sabe das coisas, um técnico que tem reciclado nas melhores, escolas do mundo, e tudo isso, só deixar um pouco do bairrismo e buscar aí jogadores brasileiros e botar uma base aqui no Brasil já. Não buscar, porque nossa equipe deste ano aí do Brasil foi buscado tudo lá fora. Quem que estava aqui no Brasil? Só o Fagner mesmo. E não ia ser nem titular. O único lateral que não era titular, que era segundo e que machucou e que ficou. Quer dizer, então, peraí, alguma coisa está errada aí. Precisa rever, precisa olhar com bons olhos, e eu tenho certeza absoluta que o trabalho bem feito colhe resultado igual está colhendo Croácia, a França, a Bélgica também fez um trabalho muito bonito, tá? Então, esse tipo de coisa serve como aprendizado para nós e para que o Brasil olhe com melhores olhos para os jogadores que estão surgindo aqui no Brasil. Beleza, obrigado, Paulo Moura. A gente está com o tempo estourado aqui, mas já adianto para você que está acompanhando o meio de campo, eles continuam aqui, que o programa de segunda-feira também com eles. A gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Obrigado, Paulo Moura. Obrigado, Léo. E obrigado você que acompanha a TV Unifev. Então, segunda, o assunto é o Brasileirão que volta no meio de semana. Tchau, tchau.